Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o capítulo 3 do livro Jesus e Atualidade, e Joana de Ângeles vai falar sobre Jesus e humanidade. É interessante essa expressão, esse conceito, a humanidade. Nós temos visto de um tempo para cá muito mais frequente o uso de conceitos do tipo atendimento humanizado. Nós temos visto isso tanto na área da saúde, mas também nas empresas, a humanização das relações empresariais. Nós temos trazido isso para dentro das escolas, um acolhimento mais humanizado, por mais que isso pareça algo que exagerado, no sentido de que, como assim? Se um ser humano está recebendo outro, ele recebe de um jeito humano ou não? Então, quando nós começamos a prestar atenção, por que é que, de repente, a gente começou a trazer esse conceito? Atendimento na saúde humanizado, mas qual seria a outra forma de atender alguém? O paciente chega num hospital, numa clínica, num consultório médico, e o médico, o atendente, a secretária, a enfermeira foram treinados para atender de uma forma humanizada. E a pergunta é: se antes eles não atendiam de forma humanizada, de que forma que se atendia? Na verdade, é que a gente faz parte da evolução. Sempre a gente faz o movimento de pêndulo. Uma hora a gente vai tudo para um lado, daí polarizou, não fica bom, a gente volta tudo para o outro lado, também polarizou, não fica bom, e a gente vai fazendo esse movimento de pêndulo até achar a medida do meio, que é uma mistura do que tem aqui com o que tem aqui. Esse sim é o melhor lugar para se estar. É uma combinação de opostos, de polos. Toda vez que a gente polariza, não fica legal. Então, num determinado momento, a gente já foi para um polo muito técnico. Então, o humano, quando ele é coberto por um técnico, ele perde um pouco a sua sensibilidade, a sua humanidade. E a gente acabou passando por isso. Nós desenvolvemos tanta tecnologia, a gente tem robôs, a gente tem inteligência artificial, a gente tem máquina que põe a gente de ponta cabeça nos consultórios médicos. Então, essa tecnologia acabou engessando, acabou dando um aspecto muito metálico para as relações. O paciente passou a ser um número, uma sequência de números que tem a ver com os seus exames laboratoriais e outros. Então, nós começamos a nos tratar de uma forma muito matemática, científica, e esquecemos que nesse ser humano, que está sendo atendido com o máximo da tecnologia, existe emoção, existe psiquismo, existe pensamento, existe crença. Existe medo, existe expectativa. E trazendo a recordação disso, é como se a gente falasse: ó, quem vai lidar com o ser humano, seja na empresa, seja na saúde, seja dentro de uma escola, seja num comércio, vamos lembrar que além da relação comercial, técnica, tecnológica, científica, existem dois espíritos, dois corações, duas mentes. Existem dois universos que carregam as próprias emoções, os próprios pensamentos, as próprias questões, conflitos. Então, quando a gente resgata a humanização nos atendimentos, é a gente tomando consciência de que a gente estava se tratando uns aos outros de uma forma muito superficial, muito tecnicista, muito científica, esquecendo que aqui tem um coração,
esquecendo que eu tenho meus pensamentos, que eu tenho minhas fragilidades. Então, é trazer de volta o humano no tratamento entre humanos. É muito interessante, parece paradoxal, mas não é. E é algo que é muito importante esse resgate, tem feito muito bem, tem modificado muito as relações. Quando a gente chega no lugar e as pessoas nos atendem olhando para o indivíduo que eu sou, e não apenas para aquele número que eu venho representando, eu me sinto incluída, eu me sinto enxergada. A gente às vezes fala: "Puxa vida, eu fui no médico, ele não olhou nos meus olhos. Ele ficou o tempo todo escrevendo o que eu falei, a consulta durou 15 minutos, eu saí de lá, ele não mexeu em mim, ele não sentiu, ele não pegou meus sinais vitais". Então a gente não se sente sendo cuidada enquanto ser humano. Então, a humanização nas relações, principalmente a gente está trazendo a questão da saúde, ela é recente, esse toma consciência, acorda para isso é importante. Dois marcos aconteceram a efeito como efeito de ilustração de informação. Em 1987, as instituições psiquiátricas começaram a articular para mexer nas formas como os profissionais atuavam dentro do que antes se chamavam de manicômios, e o interesse era trazer um atendimento mais humanizado. Enxergar cada ser humano que está ali, cuidando das suas particularidades, da sua individualidade, ainda que ele seja carregue um grande transtorno, mas ainda assim ele é um ser humano que sente, que pensa de acordo com a sua capacidade e potencialidade. Então, desde 87 que nós temos visto esse movimento e funcionou muito. Nós trouxemos outro tipo de atendimento para que hoje aquilo que se chama de clínicas psiquiátricas, instituições psiquiátricas, é outro ambiente, é outra abordagem, é uma forma diferente de lidar com o atendimento. Isso em 87. E em 2003 é que se estabeleceu uma política pública mesmo, que se chamou de Política Nacional de Humanização, a PNH, que foi implementada em 2003 no SUS. E aí veio aquela campanha que a gente deve ter visto por aí, essa campanha chamada Humaniza SUS. Humaniza SUS, né? E potencializou esse foco nos processos de gestão, de atendimento, de acolhimento. O que que principalmente muda quando a gente se propõe a fazer um atendimento mais acolhido? O que que essa palavra acolhimento ela quer dizer? O acolhimento, antes de mais nada, ele traz uma aceitação, ou seja, se eu vou receber você como paciente, como cliente, como trabalhador, como aluno, não importa. Se eu vou receber você prestando atenção no acolhimento de forma mais humanizada, é preciso que eu aceite você sendo você quem é. Então eu não vou ficar na expectativa, eu sou um comerciante, acabou de chegar um cliente no meu comércio. Eu não vou ficar com a expectativa de que ele esteja num bom dia, de que ele seja gentileza em pessoa, de que ele saiba exatamente o que ele precisa. Porque se eu tiver essa expectativa e ele chegar em situação oposta, num mau dia, nada gentil e sem saber o que quer, a minha postura com ele vai ser de frustração e provavelmente de irritação. Então ele chega sem me cumprimentar, ele começa a pedir o que ele quer, mas eu não entendo o que ele quer. Muito provavelmente eu vou reagir a isso. E eu vou desagradar esse cliente, eu vou devolver o que ele está me dando na mesma moeda. E os dois saem perdendo. Ele não consegue o que ele veio buscar e eu não consigo vender aquilo que eu preciso vender para eu me manter viva no meu comércio. Mas se eu não tiver essa expectativa, eu aceitar com essa cara de incógnita. E aí entrou alguém no meu estabelecimento. Quem é? Será que ele chega de bom humor? Será que ele acabou de ter uma má notícia? Quem é esse que entra aqui? Será que ele vem num dia? Será que ele vem em busca de alguma coisa que ele quer? Ou ele tem que vir e está estressado? Será que ele sabe bem explicar a necessidade dele? Então, quando eu estou nessa expectativa, eu vou como um detetive.
E aí eu vou tentar tirar dele, eu já facilito a relação. Ai, será que ele está num bom dia? Não sei, mas eu já vou dar uma boa entrada aqui. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Que gostoso entrar num lugar e receber uma palavra, mas não pode ser metálica, porque senão não é ser humano. Porque se for para atender de forma robótica, olá, seja bem-vindo. Não pega, né? A gente olha para aquilo e fala, ai, tá bom, puseram aí só por pôr. O humano precisa ir além. Ele precisa se expressar naquilo que só o ser humano é capaz. Quando nós falamos sobre humanização, sobre humanidade, é disso que nós estamos falando. É de você receber o outro sabendo que ele é um ser humano que tem luz e sombra. Ele tem coisas positivas e negativas. Eu não sei se ele está num bom dia ou num mau dia, mas se eu aceitar que ele é um humano e deixar que ele entre e tentar me comunicar com esse ser humano sem expectativa, já é meio caminho andado. Além dessa aceitação desse ser que me chega, sem querer que ele chegue de um jeito ou de outro, porque a gente faz isso, ele olha, aparece na porta, a gente olha e fala: "Ih, já chegou de mau humor. E já nem vou atender porque assim ele vai embora. Puxa vida, eu vou escolher agora? Eu vou escolher seres humanos? Amanhã pode ser que eu esteja nesse lugar, nesse dia em que eu estou estressada, irritada, e eu seja uma péssima companhia. E eu gostaria muito que quem convivesse comigo tivesse um pouco de paciência comigo nesse dia, para que me acolhesse, me aceitasse, e eu sou imperfeita ainda. Então, quando a gente não tem essa expectativa, a gente facilita o trabalho, a gente facilita a entrada desses pacientes, clientes, estudantes, amigos, familiares em nossas relações. E quando eu acolho, desse jeito que eu estou descrevendo, eu estou praticando a empatia, outra palavra-chave, para os atendimentos, as relações mais humanizadas. Eu preciso do acolhimento que passa por uma aceitação do outro como o outro é. Eu preciso de uma abordagem empática, eu me ponho no lugar dele no sentido de que já estive com essa cara mal-humorada, já não soube me expressar desse jeito. Algumas vezes também já chateei as pessoas como ele hoje me chateia. Eu permito ele ser imperfeito. Eu permito ele trazer as mazelas dele. Eu não o julgo e nem me afasto e nem condeno e nem aponto. Aceitação, acolhimento, empatia são palavras fundamentais quando a gente fala sobre um atendimento, uma abordagem, sobre um relacionamento mais humanizado, em que nós praticamos de forma humanizada, em que nós vivemos realmente como humanidade. E um outro ponto importante é essa identidade, ou seja, eu permito que você seja quem você é. Eu não quero que você seja desse jeito ou do outro. Ah, mas você não sabe o que você quer. Ah, mas você. Não. Quem é você? Eu te aceito sendo quem você é. Eu valido sua identidade. Eu não espero que você seja de um jeito ou do outro para você se relacionar comigo. Eu vou te conhecer sendo você quem é. E quando eu descrevo esse tipo de relacionamento, que pessoa vem à nossa mente? Vou fazer de novo um resumo para vocês buscarem quem é que vocês lembram, de quem vocês lembram quando eu digo que é alguém que olha para o ser humano compreendendo que é um ser humano imperfeito, aceitando suas dificuldades, suas sombras, não criando expectativa que ele já esteja pronto, que ele seja diferente, mas acolhendo esse ser humano do jeito que ele é, não importa a sua condição, nenhuma das suas condições. Quem é a pessoa que consegue se relacionar com o outro de forma empática? Não olha para aquele ser humano que está praticando atos condenáveis, reprocháveis, mas olha para aquele ser humano como um irmão, como um anjo em evolução. De forma empática, acolhe, recebe e trata como um ser único. Quem é que, quando olha para a gente, valida a gente, ama a cada um de nós do jeito que a gente é, senão o próprio Jesus? Jesus então vem e Joana vai nos mostrar, trazer essa abordagem humanizada
mostrando como é que a gente se relaciona uns com os outros de forma muito mais agradável, equilibrada e saudável se a gente conseguir se relacionar levando em consideração o humano que existe em nós. Isso quer dizer, nem todos os dias eu vou estar bem, eu não sei todas as coisas, apesar de algumas vezes eu me mostrar como sendo a que sabe tudo. E eu gostaria muito que quem convivesse comigo tivesse paciência, me acolhesse, assim como eu vou buscar também oferecer isso para quem vive comigo, para que a gente se trate mais de forma humanizada. O que que a humanidade tem de especial que as outras instâncias da evolução dos seres não têm? Os animais, os vegetais e os minerais. O ser humano tem de especial a razão, que a gente pode chamar de consciência de si, do que existe, o poder de refletir, de pensar, e o ser humano tem os sentimentos, que são as emoções que podem se combinar, que podem ser alimentadas, que podem ser discutidas, compreendidas. Então, trabalhar nesse âmbito da humanização é levar em consideração que entre mim e vocês existe e deve existir a razão e a emoção participando. Ou seja, eu vou o tempo todo tentar usar a minha razão para compreender o você e ao mesmo tempo compreender as suas emoções que de vez em quando podem estar desorganizadas. Então eu não vou te cobrar por emoções que você ainda não é capaz de me oferecer, e eu gostaria de receber a mesma coisa. Eu gostaria de ser olhada como ser humano e que vocês que se relacionam comigo se relacionassem usando a capacidade de pensar, de refletir, de avaliar, de analisar para me compreender. E também tivesse compaixão dos meus estados alterados, lembrando que eu tenho emoções e que muitas vezes eu não sei lidar com elas, não sabemos lidar com elas. Isso é a gente se tratar enquanto seres humanos. Os animais já têm instintos e germes dessas emoções. Eles têm rompantes, eles têm demonstrações de alterações como se fosse um tipo de emoção. A gente vai chamar de emoção no ser humano, mas a gente percebe neles isso. Mas a gente pode usar a razão combinada com a emoção. A gente pode fazer mais, a gente pode fazer por intenção, de forma planejada, vigiada. Vigiai e orai para não cair em tentação. É isso, é a gente estar consciente para fazer bom uso do nosso aparelho que é tão especial enquanto seres humanos. Então, Joana de Ângeles, nesse capítulo 3, ela começa, eu destaquei alguns trechos, mais uma vez eu gosto de dizer, leiam o capítulo inteiro, eu não trouxe o capítulo inteiro, nós vamos passar por ele e vale muito a pena ou ler antes para aprofundar aqui, ou ler depois para também revisitar os conceitos. Mas ela começa dizendo: todo o seu ministério de Jesus é feito de humanização, erguendo o ser humano do instinto para a razão e da razão para a angelitude. Esse vai ser o nosso foco do nosso estudo. É tão bonito isso, porque vamos pensar, Joana usa essas três palavras: instinto, razão, angelitude. Esse é o processo de humanização. Nós estamos nos humanizando quando saímos do instinto para a razão. E depois nós vamos nos angelicar, não existe isso, mas só para efeito de estudo, nós vamos nos tornar anjos quando nós conseguirmos estar no estágio em que sairemos da humanidade e rumaremos à angelitude. Isso ainda é uma etapa à frente, em futuras e futuras e futuras reencarnações. Nossa luta hoje é sair do instinto para conseguir deixar que a razão, a consciência nos ajude a fazer escolhas. Ou seja, eu não vou agir por ímpeto, eu não vou agir nem por instinto, nem por um rompante emocional, por uma constelação de um complexo, de um conflito, como diz a linguagem junguiana. Eu vou conseguir manter consciência de modo que a hora que eu estiver fervendo, eu seguro a reação para elaborar, usar a razão, refletir
e depois tomar a minha decisão. Aí eu posso dizer que estou vivendo de forma humanizada, porque eu não vou deixar os meus atavismos, as paixões, a emoção tomar parte e condução da minha vida. O apóstolo Paulo, eu trago muito essa frase, ela é bem interessante. Quando ele diz: "O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço". É ele dizendo: "Puxa vida, se eu sou ser humano, tenho razão, sei pensar, sei raciocinar, por que que eu não sou capaz de tomar decisões baseadas no que eu quero? Eu quero fazer uma coisa e acabo fazendo outra". É ele mostrando pra gente que a gente ainda não sabe fazer o uso pleno da nossa habilidade de seres racionais. Muitas vezes agimos ainda de forma irracional, inconsciente, constelando um complexo. O conteúdo do inconsciente vem, rouba o lugar da consciência do ego e eu falo o que eu não queria, eu ajo de forma que depois eu me arrependo e eu não vi a humanidade nesse sentido de pensei, planejei, elaborei, decidi, agi. Eu reajo. O ser humano age quando ele está sabendo fazer bom uso do seu equipamento. Ele reage quando ele é tomado, arrastado por emoções ou por instintos. Então, Joana vem trazer para a gente que Jesus já nos via assim. Jesus já nos tratava dessa forma, nós ainda não conseguimos. E ele veio para mostrar para a gente como é que a gente sai do instinto e vamos para a razão, para que depois, futuramente, a gente consiga sair da razão, caminhando, evoluindo para o, o lado, o aspecto angelical do ser, em direção à angelitude. É, então, o ser racional é aquele que se distancia do irracional. O irracional a gente pensa que é como se fosse o nosso lado mais selvagem, mais primitivo, as etapas anteriores da nossa evolução. A gente estando já com reencarnações sucessivas como seres humanos, porque já estamos, certamente não é nossa primeira nem segunda reencarnação, esse momento atual, já era para estarmos mais treinados, adequados no uso das nossas habilidades racionais. A gente ainda se perde muito nos âmbitos irracionais. A gente age muito ainda como se fôssemos primitivos e selvagens. Ainda soltamos os cachorros, ainda agimos como leões em muitas situações. Ainda estamos distante, muitas vezes, do nosso lado humano. Imagina, quiçá, do nosso lado angelical, do anjo que existe em nós. Bom, Joana continua dizendo: Jesus, homem, é a lição de vida que aurimos no Evangelho, como convite ao homem, que se deve deificar, tá vendo? Joana está dizendo, o homem deve se deificar, se tornar Deus, com letra minúscula. Que é se tornar Deus? É evoluir, é se iluminar, é não ter mais sombras que nos arrastam a agir irracionalmente. Em outras palavras, é atingirmos o estado angelical da evolução, é sermos espíritos puros como Jesus é. Nós estamos em busca dessa deificação. Por isso que Jesus disse lá atrás: vós sois deuses. Já não foi dito, porque já tem uma passagem nas escrituras anteriores a ele, já não vos foi dito, vós sois deuses. Então Jesus estava dizendo, vocês estão evoluindo, são deuses em potência, são deuses latentes. Existe o germe do Deus, com letra minúscula, latente, e nós vamos desenvolvendo essa centelha divina, e um dia seremos como Jesus é. Representantes de Deus, poderemos dizer: eu e o Pai somos um, como Jesus já pode dizer. Imagina o que é estar em plena consonância com o Pai. A gente não consegue nem imaginar, porque ainda estamos tentando deixar de ser as bestas selvagens. Ainda precisamos conseguir ser mais frequentemente seres racionais que pensam antes de agir e que não reagem por força das circunstâncias. Então ela continua:
Não havendo criado qualquer doutrina ou sistema, porque Jesus não trouxe nenhuma receita pronta, Jesus tornou a sua vida o modelo para que o homem se pudesse humanizar, adquirindo a expressão superior. Jesus veio mostrar para a gente como se vive de forma mais humanizada. Jesus tratou cada ser humano com respeito, acolhimento, consideração, empatia. Jesus validou cada ser, nunca lhe disse que você não é boa sendo quem você é, que você tinha que ser igual ao outro. Ele sempre falou: melhore você, vai, não peques mais. Ele não falou: ó, seja igual fulano, aquele que é bonitinho, não. Ele sempre falou: se transforme, cresça, pare de pecar, evolua. É uma forma dele dizer: torne-se quem você é já. Evolua você com você mesmo. Jesus nunca quis que a gente fosse diferente de quem a gente é. Ele sempre quis que a gente se esforçasse para ser cada dia melhor, sendo a gente, continuando sendo quem a gente é. Para poder, então, sua vida, ele que ele fosse o nosso modelo para que o homem se pudesse humanizar, adquirindo a expressão superior. No seu tempo, e ainda agora, o homem tem sido símbolo do quê? De violência, prepotência, presunção, dominador exterior, estorcegando-se, porém, na sua fragilidade, nos seus conflitos e na sua perecibilidade. Então, Jesus fica mostrando para a gente, desde então, desde sua vinda, como é que nós deveríamos nos tratar, como é que deveria ser a nossa relação de humanização. Eu validando cada ser humano, aceitando cada ser como ele é, compreendendo que hora ele vai ser luz, hora ele vai ser sombra, ajudando para que ele evolua de dentro para fora, aceitando que ele é um ser imperfeito. E como que a gente faz? A gente é prepotente, orgulhoso, fala mal dos outros, espera, tem expectativa, acusa, condena, acha que é melhor do que os outros, critica, acha que o outro não deveria ser assim, que ele tinha que ser assado, faz fofoca, faz intriga. Cadê a humanização? Cadê a gente olhando para o nosso irmão e permitindo que ele seja quem ele é, acolhendo ele como ele é? Não quer dizer que nós vamos ficar coniventes, mas quer dizer que a gente não vai brigar com ele. A gente vai aceitar e tentar. Jesus não passou a mão na nossa cabeça e falou: ah, filhinha, fica certinho do jeito que você é, não precisa mudar, não. Não. Ele acolheu, ele amou e ele estimulou a crescer. E ele mostrou como se faz. Ele deu o exemplo. Então, nós poderíamos pensar aqui que esse primitivo, esse ser mais bestial, mais selvagem, esse nosso lado, que nós precisamos nos distanciar, é aquele que nos traz o egoísmo. Sabe, o bicho que quer tudo para ele, que não deixa ninguém chegar perto? Veja, a gente tem um cachorro que a gente ama de paixão. Esse cachorro nos ama de paixão. A gente convive com esse cachorro, a relação é maravilhosa. Aí um dia você vai lá, você dá um osso para ele, e depois você vai tentar abaixar para tirar o osso e ele faz. O que é isso? E você fala, como assim? Você tá rosnando para mim? A gente não tem aqui uma relação de amor? Não, você que tem a relação de amor, você acha que ele tem o mesmo amor por você, mas o amor dele é dele e é diferente e tem no nível, está no nível de evolução do próprio cachorro, da própria condição desse ser que está em formação. Então, ele ainda traz esse egoísmo nesse sentido instintivo. Não vem tirar meu osso. Não importa que foi você que me deu. Não importa que você é a pessoa mais importante no mundo, que você que cuida de mim, que você que me dá ração todos os dias, não importa. Não vem tirar meu osso. Então a gente ainda carrega esse lado egoístico no sentido de preciso manter a minha sobrevivência. Ninguém pode chegar perto de mim, ninguém pode pegar minhas coisas. Aí a gente vai se tornando mais racional. Mas quando a gente vai se tornando racional, a gente vai ficando encantado com as coisas que a gente é capaz de fazer. Então a gente fala: olha como eu já sei, olha quanta informação eu já tenho, olha como eu já sei explicar o mundo. E aí a gente se acha tanto que a gente esquece o próprio tamanho.
Aí a gente cai onde? Nos orgulhos, nas vertentes do orgulho. O egoísmo, esse lado mais animal que me faz querer tudo para mim. O orgulho, esse lado de quem chegou a ser ser humano e acha que agora sabe tudo e já não precisa mais de nada. Então, o homem é orgulhoso, ele se acha muito grande. Ele é muito maior do que ele era, mas tem tanto caminho pela frente ainda. Mas aí a gente cai nisso que Joana fala, na presunção, no orgulho. Mas a gente vai continuar evoluindo. E aí a gente vai atingir o estado dessa angelitude do divino. E aí ali a gente vai ter o quê? Virtudes. Então aqui, mais perto do primitivo egoísmo, acordo na razão, começo a me encantar com o meu cérebro, com o meu potencial, com toda a minha ciência, fico orgulhoso. Depois me dou conta do quanto tenho que aprender, continuo evoluindo e conquisto as virtudes. Linda, né? Essa trajetória do espírito humano. Bom, Joana continua aqui. Enquanto os grandes pensadores de todos os tempos estabeleceram métodos e sistemas de doutrinas, ficaram lá criando regrinha para dar nome, para ficar com o meu nome, para todo mundo saber que foi o que fiz, ele sustentou no amor os pilotis da ética humanizadora para a felicidade. Ai, que lindo! Então Jesus sustentou no amor, não tinha regra, não tinha condição, não tinha status social. Passa seu currículo para eu saber se você vai ser um bom espírita. A gente não faz isso? Ah, você quer vir aqui conversar, fazer uma aula, uma palestra? Passa seu currículo. Jesus sustentou no amor, nunca pediu currículo, mas ele enxergava a alma humana também. A gente pede um currículo porque é um mínimo de, sei lá, segurança. Deixa eu ver quem vai vir aqui na minha casa, não sei quem é. Vamos ver o que ele é capaz de trazer. Jesus não olhava essas conquistas que a gente faz aqui. Jesus olhava o ser humano lá dentro. Ele olhava a alma, né? Então ele sustentou no amor os pilotis da ética humanizadora. A ética que aceita o ser humano, luz e sombra. A ética que traz empatia, que não cobra o que o outro não é capaz de dar. Não se utilizou de sofismas, nem de silogismos, jamais aplicando comportamentos excêntricos, fórmulas complexas que exigissem altos níveis de inteligência e de astúcia. Jesus conversava com o ser, ele não conversava com o ego, nem com essa mente científica de métodos empíricos que precisa de regras e de conceitos, né? Então Jesus, ele não veio para intelectualizar a humanidade. Ele não veio para corporizar nada, ele não veio para criar status, normas, regras, nada disso. Jesus veio trabalhar com o ser humano na sua essência. Jesus veio trabalhar com a gente lá no nosso profundo. Tanto faz se eu já tenho currículos acadêmicos ou não. Não é isso, Jesus não veio trazer informação. Senta aí, vamos que eu vou escrever que eu vou ditar para vocês tudo que vocês precisam fazer. Não. Jesus falou assim: venha viver. Deixa eu mostrar para você como se vive. Deixa eu mostrar para você como se olha nos olhos de alguém, como não se julga. Deixa eu mostrar para você como se estende a mão para o que está caído, não importa se seja samaritano, ou judeu, ou hebreu. Deixa eu mostrar para você como não se condena uma mulher, porque ela estava desviada do caminho do bem. Afinal de contas, quem de nós não tem sua parcela de sombra? Jesus veio mostrar para a gente como a gente se relaciona de forma humana, valorizando o estágio evolutivo, sem cobranças, mas com empatia. Jesus não precisava pressionar, impor. Imagina, a sua missão era apenas amar. Jesus não veio para nossa mente, Jesus não veio para o nosso corpo, Jesus veio para o nosso espírito, ele veio nos trabalhar em nosso espírito. Joana também diz que ele se utilizou de um insignificante grão de mostarda para lecionar sobre a fé. Recorreu à rede de pesca, a peixes, para deixar imperecíveis exemplos de trabalho. A semente caindo em diversos tipos de solos, para demonstrar a diversidade de sentimentos humanos ante o pólen da luz da sua palavra. Ele era mestre,
em pedagogia, em psicologia, antes dessas ciências existirem formalmente como existem. E ele sabia como se ensina. E para ensinar a melhor metodologia, aquela que mais ajuda o aluno a aprender, é a metodologia que utiliza todos os recursos, principalmente os simbólicos. A gente tem dificuldade de guardar uma informação que alguém falou. Se a pessoa fala e escreve, eu já consigo guardar melhor. Mas se eu faço uma metáfora, eu nunca mais esqueço. E Jesus fez parábolas, metáforas, comparações. O reino dos céus é como uma vinha, é como um campo, é como. Jesus usou desses recursos simbólicos porque ele sabia que o nosso inconsciente é simbólico. E que onde estão os registros e guardados, que é no nosso inconsciente, a linguagem de lá é o símbolo. Tanto que nosso inconsciente, quando quer conversar com a gente, na forma de sonhos, ele nos traz o quê? Símbolos. E a gente diz: que sonho louco que eu tive. Não. Quem acha que é louco é o ego, porque o ego fala a linguagem da razão, da ciência, dos modelos empíricos, das leis matemáticas, do raciocínio lógico. Ego, consciência, raciocínio. Agora, inconsciente, lá onde está o self, é uma linguagem simbólica, é metafórica, que é a que Jesus falou. Nossa, e a gente diz, nossa, eu sonhei com uma árvore. Pois é, essa árvore, ela carrega uma informação, uma mensagem, um convite, uma provocação. Decifre essa árvore. Tente compreender que símbolo ela carrega. O que essa árvore está querendo dizer a você? Esse é o caminho para conversar com o inconsciente. E Jesus utilizou. Graças a Deus, nos deixou parábolas que são eternas. E até hoje, quando nós lemos, ouvimos as parábolas, nós temos diferentes interpretações, porque fazemos diferentes análises, relações simbólicas. Então, elas são eternas. Jesus, Joana também continua dizendo que ele reformula o conceito mosaico. Esse é um trecho que acho que é o mais bonito, talvez. É o que eu toca muito. Reformula o conceito mosaico e atualiza-o em termos de conquista possível, aproximando os homens dele, do Pai, pela razão simples de ele, o Pai, estar sempre próximo dos indivíduos que se recusam a doar-se-lhe em amor. Então é como se Jesus viesse falar: Deus está aí, vocês podem estar em Deus, mas não sabem como fazer. Eu vou mostrar. Eu vim pessoalmente. Eu vim pessoalmente para que vocês me observem como é que eu faço as minhas relações, a minha relação com Deus, para que vocês possam me seguir. Vem, segue-me. É Jesus mostrando como é que se ama. Isso me fez lembrar de um livro que eu vou até deixar aqui, que é um livro interessantíssimo. É eh, de um junguiano, o título do livro é Sob as Lentes do Cinema. Então, ela, Marfisa Ramalho Reis, faz uma análise dos filmes de cinema, trazendo esse simbolismo para o nosso desenvolvimento psicológico. Então é bem interessante. E tem um trecho em que, na verdade, a Marfisa Reis é a organizadora, junto com Maria Spakekerke. E dentro tem vários autores sendo citados. O trecho que eu vou destacar é de um autor que se chama Luke Ferry. Então, Luke Ferry está nesse livro, que é Sob as Lentes do Cinema, dessas organizadoras. E ele faz uma analogia. Então, ele diz assim, com relação à educação no mundo ocidental, ele diz que coloca que existem três leis importantes. E aí eu achei interessante, porque se a gente guardar essas três leis, a gente vai saber como se educar de forma integral. Então ele diz: a primeira lei é aquela lei de Moisés, que é a lei que vai trazer limites, regras. Não é não. E ponto final. Essa coisa dura, rígida, que precisa pôr limite.
Posso atravessar no semáforo vermelho? Não. Ponto final. Ah, mas e se não tem mais se? A gente, para viver, precisa de algumas normas e regras fixas, rígidas. E não é não. Tem algumas coisas que não é não. Então, se a gente vai educar os filhos, tem hora que não é não. Tem muitas coisas que podem ser flexibilizadas, dialogadas, debatidas, negociadas. Tem coisas que não. O filho falar: posso não ir para a escola e ficar sem fazer nada? Não. Posso não tomar a vacina ou remédio? Não. Posso sair de casa de noites? Não. Tem não, é não. Então ele diz que uma das leis é o que ele chama de lei de Moisés. Não é não. Algumas regras precisam ser rígidas. Mas ele fala que só essa lei, ela não basta. Ela não vai satisfazer o todo, porque aí eu fico muito autoritário. Tem hora que o não precisa ser não. Então ele diz que daí entra a lei de Jesus, que é a lei do amor, que veio dos princípios cristãos, que é quando a gente olha o outro particularmente. Às vezes eu posso falar não para um filho, mas para o outro eu posso falar sim. Esse aqui precisa de um não, esse aqui já consegue um sim. Então é um amor que vai olhar com particularidade, cada caso é um caso, vai olhar com carinho, vai negociar, vai atender, vai empatizar. Então, tem hora que eu falo para o meu filho, não é não, lei de Moisés. Tem hora que eu falo, vamos conversar, por que que você está insistindo nisso? Deixa eu ver se eu posso te ajudar. Esse é Jesus. E ela traz uma terceira lei, que é a lei que ela traz dos contos de fada. E eu lembrei disso por quê? Porque é a linguagem simbólica do inconsciente. Quanto que as crianças se desenvolvem psicologicamente através dos contos de fada? Elas fazem as relações, elas conseguem decifrar essas metáforas dos contos de fadas sem saber o que estão fazendo. É um processo automático inconsciente. Já perceberam que às vezes a gente põe lá o desenho ou conta uma história e ela fala assim: conta de novo, a criancinha, conta de novo. Ela está elaborando. É como se ela estivesse vivendo aquele papel, mas ela não pegou todas as nuances. Conta de novo. Aí ela pega mais um pouquinho. Ela está internalizando as dinâmicas psicológicas que existem dentro dos contos de fada. Então, se a gente lembrar disso, lembrar do simbólico, lembrar do regra é regra e lembrar do amor, a gente dá uma educação muito boa para os nossos filhos. Tem hora que não é não, tem hora que é o amor, o acolhimento, a empatia, vamos conversar, e tem hora que eu simplesmente ofereço o simbólico, como Jesus fazia com a gente. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Deixa eu contar uma parábola para vocês, porque vocês vão aprender de forma inconsciente, sem saber que processos estão sendo elaborados, mas que são muito importantes. Então, eu achei interessante, fica aqui como curiosidade. E um último trecho, Joana diz. Ai, que lindo que é. Agora ela vai conversar com a gente. Ela diz assim pra gente, nossa benfeitora. Se te decepcionaste com aqueles que se dizem seguidores de Jesus, mas não lhe vivem os exemplos, ouvida-os, seguindo, seguindo a Jesus nas suas simplicidades, nos convites que ele te endereça até agora e estão no conteúdo das suas mensagens ainda vivas, quão ignoradas. Então, Joana está dizendo para a gente: se a gente se decepcionou em algum momento da nossa trajetória com representantes de Jesus e de Deus, esqueça-os e siga a Jesus, que sempre vai ter a palavra eterna, que é o que a gente precisa para o nosso alimento, para o alimento do nosso espírito. Então fica aqui esse convite para a nossa reflexão desse texto de hoje, que a gente se lembre que ser humano é ser ainda luz e sombra, que a gente não espere nada mais do que isso uns dos outros, que a gente aprenda dentre os nossos relacionamentos a destacar em nós uns dos outros a luz, agradecendo pela luz que a gente recebe dos nossos parceiros, dos nossos amigos, valorizando o aspecto luminoso que eles já conseguiram desenvolver, trazendo a consciência, nomeando e agradecendo-os pela luz que já são capazes de oferecer, como Jesus fazia.
mas que a gente aceite o lado sombra deles também, compreendendo que estão em desenvolvimento, que são seres humanos, assim como nós, e olharmos então para a sombra das pessoas com mais compaixão, com mais empatia, com mais acolhimento, porque aí sim nós nos ajudaremos uns aos outros no crescimento espiritual, vindo do aspecto selvagem primitivo, passando pela humanização, que é o que nos cabe no momento, mas depois ascendendo em busca do anjo que está se formando em nós, do ser angélico que Jesus é e nos chama a segui-lo para também, da nossa parte, chegarmos lá. Então, muito obrigada pela participação, pela presença de vocês, e nós nos vemos semana que vem, se Deus quiser.